Olá, meu amigo e minha amiga. É impressionante como essa gente da extrema-direita, quando eles são presos, quando a casa cai, quando estão ali diante da polícia, do juiz, do Ministério Público, como eles desabam e choram como criancinhas indefesas, né? Pois bem, tem uma cena que eu vou mostrar aqui para vocês, que aqui no Brasil não está rodando muito, não. Mas é gente lá conectada com o clã Bolsonaro que eles estão fingindo agora que não conhecem mais. Mas no mundo inteiro, o personagem está dando muito o que falar, está sendo revelador, né? O que está sendo mostrado em função do seu comportamento político, inclusive aqui no Brasil. Bom, antes de entrar nos temas, quero desejar para você um ótimo sábado. Se você está chegando agora aqui, se inscreva no nosso portal. E muito obrigado a você que está ajudando aqui a nossa campanha, a nossa jornada nesse ano de 2026, tá? Vou falar sobre ela aqui e sobre coisas muito interessantes também, junto com essas imagens. Num dia em que todos nós estamos, assim, tanto ou quanto apreensivos depois do bombardeio midiático que se fez na figura de Lulinha. Porque, como não se pode atacar o presidente da República, a administração de Lula, não se pode falar coisas exatamente que estão sendo realizadas nesse governo, então, classicamente, no mundo inteiro, a extrema-direita faz isso e a grande mídia também. Pega um parente, um filho, alguém próximo e se joga luzes ali porque, de repente, o personagem é Cláudio, ninguém está percebendo muito quem era a figura, e aí tudo surge como uma revelação estarrecedora. E o personagem já é um personagem a ser pequentado, um dos filhos do presidente Lula, o Lulinha, que tem 5 filhos, mas nunca colocou nenhum deles na política como o Bolsonaro fez, né? Então, são figuras que estão por aí que ninguém sabe exatamente como fazem, todos têm vidas normais, mas o Lulinha é um cara que está há 20 anos sendo focalizado pela grande mídia. Não que ele seja um frade franciscano, a pessoa que tenha se afastado completamente, porque sabendo quem é o pai, ele nunca poderia dar brecha para ter nenhum tipo de conexão com ninguém que tivesse interesses com o governo, né? Assim como as pessoas mais próximas do presidente da República também, que deveriam ter muito mais responsabilidade política. E o presidente Lula é obrigado, às vezes, a ficar dando explicações por conta dessas figuras aí que, enfim, inclassificáveis, né, para dizer o mínimo. Então, tem muita coisa acontecendo, pesquisa Datafolha, depois desse bombardeio midiático. Muitas pessoas estavam esperando aí que fosse ter um resvalo na intenção de voto do presidente Lula, mas teve uma oscilação de um ponto que está na margem de erro, não dá para a gente dizer, olha, funcionou. Então, o papo é esse aqui, ó. Jornalismo cara de pau de arara da Folha, Globo, Metrópolis e Veja, a coluna da Fórum. Clube da auto-intitulada Grande Imprensa coloca o futuro do país no cativeiro ao impor e gerenciar um denuncismo que beira a insanidade. A desproporção do estardalhaço criminoso é de assustar, mas não é inédito. Gente, quando a gente vê a cobertura Lulinha, 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 e a gente vê uma coisa patética como essa aqui da Malu Gaspar, gente, olha que coisa patética. Casa usada por Lulinha foi alugada por dentista que disse a Lava Jato morar no sítio de Atibaia. Bom, faltou ela colocar assim, e que tem um amigo que mora em Madureira e fuma Hollywood e gosta de ir à feira todo sábado. Gente, o que tem uma coisa a ver com a outra? Enfim, mas o que vale é colocar Lulinha. Então, olha só o pente fino que está se fazendo sobre a história. E é o seguinte, né? E a matéria da Malu Gaspar, quando a gente analisa, não tem nenhuma prova que Lulinha foi morar nessa casa que ela está dizendo, enfim, e que a defesa do Lulinha nega, do tipo, essa jornalista está maluca, né? Ela não está com boa fé nessa história, não. E o resultado foi esse aqui, ó. Lula marca 39 no primeiro turno e Flávio Bolsonaro tem 33. No segundo turno, aí eu quero chamar a atenção de vocês. Ontem no Jornal Nacional se mostrou, né? O Lula, ele vai para 47 no segundo turno. Aqui como a Renata Vasconcelos falando. Flávio Bolsonaro, do PL. E aí o Flávio Bolsonaro iria para 43 no segundo turno, né? Bom, essa diferença poderia ser muito maior, né? Mas, diante das circunstâncias, olha, ela está se mantendo ali num patamar de margem de segurança. O que compete a nós é ajudar que o Lula consiga avançar mais e consiga biscoitar os votinhos, já que ele estava com 39% no primeiro turno e 47% no segundo. Olha, dá para a gente trabalhar esse povo aí que não está dando a intenção de voto no primeiro turno, mas está dando no segundo turno, né? Então tem espaço aí para fazer coisas.
Datafolha mostra que Benedita lidera com 15% no Senado do Rio, 6 empatam na segunda vaga. Muito legal, a Bené tá à frente, eu acho que ela vai ter uma votação consagradora aqui para o Senado no Rio de Janeiro. Os jornais todos de hoje, desse sabadão, estão falando, alguns, né, da pesquisa. A Folha, Lula marca 47, Flávio 43 no segundo turno. O Globo, Lula lidera com 39 e Flávio tem 33 no primeiro. E o Estadão, de novo, requentando Lulinha. PF aponta indícios de que empresário fez pagamentos a Lulinha. Gente, por que não conclui logo esse inquérito, né? Conclui logo esse inquérito, Se o Lulinha tiver responsabilidade, pumba, denuncia e vai para cima. Mas, enfim, fica esse negócio. Aí o que acontece? Por que eles ficam requentando? Porque todo mundo que está operando essa história sabe que não tem o crime. Não dá para dar uma dalanhosada, né? Não dá para chegar e fazer PowerPoint. Enfim, até poderiam fazer, mas não tem o crime no final da história. Então, depois desse bombardeio todo, olha, estamos conseguindo resistir bravamente, né? Debate sobre 6 por 1 é populista e inócuo, diz coordenadora da campanha de Flávio Bolsonaro. Falei isso com vocês ontem, né? E agora veio a cena da criatura, né? Para vocês escutarem aqui de viva voz. É um debate populista e inócuo na realidade atual das famílias brasileiras. O cara tem que ter liberdade para trabalhar o quanto ele quiser. Vem cá, as pessoas têm... Em que lugar do mundo as pessoas têm liberdade para trabalhar o quanto quiser? Eu queria saber que lugar é esse. Existe esse lugar, gente? Bom. É uma ficção dizer que está se concedendo alguma coisa, enquanto quem produz não vai ter condição e vai ter um custo enorme em relação a isso. Essa é a visão do escravocrata, até. Vocês vejam que o gen do escravizador, do senhor de engenho, ele vai passando. Eu fico pensando o seguinte, eu fico pensando como é que são os empregados ou empregadas dessa senhora. Como é que essa gente está sendo tratada, né? Como é que se eles têm liberdade para contratar com ela, né? Queria saber, as pessoas tomam conta da família dela, porque esse pessoal tem essa visão escravocrata, né? Então o cara está trabalhando 7 dias por semana é porque ele tem a liberdade de trabalhar 7 dias por semana, né? É muita cachorrada, né, gente? Então o problema não é a 6 por 1. O problema é a falta de liberdade do cidadão para discutir o seu contrato com o empregador sem o Estado interferir. Então somos a favor da liberdade e da Então, quer dizer, o Estado interferir com a CLT, o Estado não deveria interferir não, né? Então é isso aí. Agora é o seguinte, né? Nós temos que explorar isso, gente, porque não é uma mentalidade qualquer. Derrotar o Flávio Bolsonaro é derrotar isso aqui, ó, a mentalidade do escravocrata, do senhor de engenho. Isso que a gente tem que martelar todo dia, por isso que eu estou batalhando também para que a jornada 6 por 1 ela termine, está no nosso programa também, porque como ainda tem coisas acontecendo, a gente tem que, olha, ter certeza que vai ser uma discussão importante para definir voto aqui no nosso país, principalmente definir a favor do presidente Lula. Essa gente se inspira no modelo que a Argentina está praticando, né? O que está acontecendo lá, gente, é que o pau está cantando, tá? Você viu manifestantes na Argentina e Buenos Aires pegaram manifestação lá, pegaram a bandeira dos Estados Unidos e pisotearam, fizeram... Olha, os argentinos estão muito invocados, tá? É isso que eles querem fazer aqui com o nosso país, essa turma do Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro homenageou nos Estados Unidos o assessor de Milei que tentou matar a ex. Manchetes de alguns veículos específicos. O vice-presidente da Bolívia está dizendo, olha, quem mandava na Bolívia era o Serimedo, que é o cara da extrema-direita, lá ligado ao clã Bolsonaro. E aí, o seguinte, está aí, a imagem que não deixa a gente mentir, o valentão, o viril, mas olha só o que está aparecendo. A polícia da Bolívia descobriu que o cara tinha um bunker que tinha centenas de telefones que eram utilizados para fazerem divulgação e espalharem mentira na internet lá na Bolívia. É o mesmo sistema, encontraram muita grana. Vamos ver aqui. Los fajos de dinero en efectivo que tenía Serimedo. Cuánta guita que manejan la gente de derecha en efectivo, ¿eh? Acá en la Argentina los detienen con... Encontraram um espaço, né, com botes e quase 50 mil dólares. Né? Con 2.400.000 dólares, vestidores con secreto, la derecha, ¿eh? Que bar. Então, estão falando isso aí. E aí é o seguinte, essa aqui é a moça que levou tiros, e deu entrevista ontem, foi muito emocionada, enfim.
terapia y todo lo demás. Que o cara era um traidor a ela, inclusive, né? Que ele tentou matar. Estava grávida e ele tentou matar a mulher porque ela estava com uma série de informações, mas ficava enrolando ela, dizendo que amava e tal, tal, tal. E ela foi indo, não entregou o cara. E ele foi cozinhando ali, né, a situação para tentar, para organizar um atentado para matá-la. Ese fue el acuerdo que habíamos hecho ambos. Él se portó más romántico que nunca conmigo. Ahora Aí ele entiendo estava romântico, querendo, né, só enganando a vítima. que solo estaba ganando tiempo hasta planificar mi muerte. Quer dizer, ganhando tempo para planejar a morte dela. O sea que ves esto como una cosa fría que él fue pensando, no un arrebato de un día para otro, sino que esto, a tu criterio, él lo fue pensando, lo fue manejando y lo fue armando. Deu para entender, né, gente? Assim, olha, não é uma coisa que foi estampido assim. Ele planejou esse ataque a ela. Él toda una semana insistió de que yo me junte con estos sicarios, toda una semana. Claro. Toda una semana él apoyó, o sea, tuvo inclusive, estos sicarios me dejaron plantada 2 veces. Él tuvo oportunidad hasta de arrepentirse de lo que estaba haciendo y no lo hizo ni siquiera porque sabía que estaba esperando a su hijo, ni siquiera porque un día antes vino conmigo al servicio de emergencia a hacer una ecografía y vio a su bebé. Quer dizer, ela é estarrecida. Como é que o cara ele teve oportunidade para se arrepender, mas ele seguiu com o plano, mesmo sabendo que ela estava grávida, né? Gente, é isso, é extrema-direita. Quiero ver a mis hijos y se quiebra, se pone a llorar Fernando Cerimedo. No puede explicar, entre otras cosas, esta acusación que tenemos en exclusiva. Muy Aí começou a chorar o Cerimedo. Vou mostrar a cena aqui. Es una imagen de un todopoderoso hasta hace 48 horas que manejaba el poder en Bolivia. Quer dizer, mais de tudo poderoso que depois a casa caiu. Una parte del poder de Bolivia. E aí eu vou mostrar a cena aqui para vocês. Aí é o seguinte, a criatura aqui, ó, o valentão. Cerimedo, te indica tener vínculos con el crimen organizado. Cerimedo, afirma que tú planeaste todo eso. ¿Eso es cierto? Eles perguntam, você planejou esse assassinato e tal? E ele de costas, né, antes da audiência. Botou capuz, gente, é muito covarde, né? Puse varios delitos, Cerimedo. Cerimedo, Aquí tráeme. ¿Es político esto, Cerimedo? ¿Por qué crees que es político? Fernando Cerimedo, ¿quién está detrás de todo esto? ¿No sabe? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Ele sendo Todo esto fue planificado, perguntado ali. ¿No sabe? ¿Usted citó a Nadia Beller al hotel? Esa es su carrera. Aí ele tá chorando já. Fernando, haga su descargo. Usted tiene derecho a réplica. Será acusado de muchas Ó, cosas. tá chorando. Esa es su carrera. Aí ele fala, eu quero ver meus filhos, eu quero ver meus filhos. Cadê meus Será filhos? acusado de muchas Ó, cosas. Algo en su defensa, Cerimedo. Es la oportunidad. Fernando, ¿puede hablar? enfim, eu não peguei exatamente o trecho, né? Mas é o seguinte, deu para ver, né, como é o perfil dessa gente toda. Gente, olha, muito obrigado a vocês mais uma vez. Olha, hoje eu vou trazer cena para vocês lá do presidente Lula. Tenho certeza que vai ser um evento muito legal. Já estou indo para lá e a gente se fala mais tarde, tá bom? Tá aqui o nosso número mais uma vez e aqui, olha, o QR Code para você apoiar a nossa jornada, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê mais tarde. Tchau!